Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou Luciano Peixoto, membro do Apostolado do Café Católico. Neste mês de maio, nós iremos meditar de forma breve em tópicos do Santo Terço, contemplando os mistérios gozosos, gloriosos, luminosos e dolorosos. Neste segundo podcast, nós iremos refletir nos mistérios gozosos. O primeiro mistério, o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Observe que o evangelista Lucas, ele diz no versículo 28 do capítulo 1: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Observe, meu irmão, minha irmã, neste mistério podemos meditar sobre este tópico. Maria, ela não fica admirada com a presença do anjo Gabriel. É como se Maria, durante sua vida ou durante muito tempo, já tivesse estado na presença do próprio anjo Gabriel ou de outros anjos. Veja, isso não faz Maria ser uma mulher extraordinária por ter alcançado essa graça, esse merecimento em Cristo Jesus, antes do seu filho nascer. O que faz ela ser grandiosa é a sua humildade, é a sua pequenez. E essa humildade de Maria é tão grande que ela fica perturbada com o que o anjo diz. Caire que caritomene, alegra ou plena da plenitude da graça de Deus. É isso que o anjo Gabriel diz. Essa saudação é que perturba a Nossa Senhora. Não é a presença do anjo. Que saudação é essa? O que o anjo Gabriel quer falar comigo por meio dessa saudação? O anjo percebe essa perturbação de Nossa Senhora e diz: não temas, Maria. É no versículo 30. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão significa dizer que Maria iria gerar o próprio Messias. É com isso que ela fica admirada. É com isso que ela fica perturbada. Depois vocês conhecem a história. Ela vai perguntar: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Se eu não sou casada? Se eu não tenho um relacionamento? Então, aqui é o primeiro ponto. Maria fica admirada não com a presença do anjo, mas fica admirada com a saudação que o anjo traz a ela. Enquanto você que reza o terço estiver meditando na primeira dezena, pense nisso. A Mãe do Céu ficou admirada não com a presença do anjo Gabriel, mas com aquilo que ele falou,
com a saudação que ele trouxe da parte de Deus, dizendo a ela que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Segundo mistério gozoso, a visitação da Virgem Santíssima à sua prima Santa Isabel. Recapitulo, meus irmãos, que estamos meditando nos mistérios gozosos, dos mistérios que contemplam a alegria da Virgem Santíssima. Essa alegria da Virgem Santa, de Nossa Senhora, não é uma alegria meramente humana. É uma alegria que vem de Deus, uma alegria sobrenatural, uma alegria infinita, uma alegria onde o sentido está no próprio Deus. Vejam, escutem o que diz o capítulo 1 de São Lucas, a partir do versículo 36. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Continuando, naqueles dias Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Veja, nesse segundo mistério, quando Maria descobre por meio do anjo Gabriel que a sua parenta Isabel está gestante, ela vai ao encontro dela sem menor esforço. Isabel morava numa região montanhosa em Judá, aproximadamente de Nazaré a Judá, dá em torno de 100, nessa região que Isabel morava, dá em torno de 100 a 150 quilômetros. São 32 horas, meu irmão, minha irmã, ininterruptas de caminhada. Mais de um dia. O que fez essa mulher, Maria, caminhar há tantas horas ao encontro da sua prima Isabel? Não foi curiosidade. Ela com certeza não pensou assim: eita, vou ver se realmente isso é verdade, isso que o anjo Gabriel me disse, porque minha parenta ela não pode ter filho, mas o anjo disse que ela está grávida, porque para Deus nada é impossível. Vou ver se não é um fake, se não é uma fake news, se não é uma história para boi dormir. Não. A alegria de Maria em Deus foi tão grande que ela partiu primeiro para ajudar sua prima, que já estava no 6º mês. Segundo, para vislumbrar, para contemplar essa alegria em Deus, de saber que sua parenta estava gestante por obra de Deus, e para compartilhar que ela também estava gestante por obra de Deus. Nesse segundo mistério gozoso, quando você rezar o Santo Terço, nessa segunda dezena, pense nisso. Maria vai ao encontro da sua parenta, para que elas compartilhem da mesma alegria,
da mesma felicidade, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. Ela vai cantar no Magnificat. O Senhor fez em mim grandes coisas. É isso, que a gente possa meditar nesse segundo mistério, nesse extrato, no cerne dessa meditação. No terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Uma pergunta que eu sempre fiz: por que no terceiro mistério tem que colocar a palavra Belém, o nome da cidade? Por que não se contempla apenas o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Veja, é em Belém que o profeta Miqueias vai dar indicação de onde nascerá o Messias. Capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém de Éfrata, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti para mim sairá o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde os dias longínquos. Por isso, versículo 2, ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Veja, que noite santa, que dia esplendoroso, o nascimento de nosso Senhor. A profecia já contemplava Belém, terra natal de Davi. É ali que o Messias nascerá. É ali que o Messias sairá. Da mesma tribo de Davi, um pequeno vilarejo. Veja, e que alegria, com certeza, a Virgem Santíssima e São José, o glorioso São José, não vivenciaram nesse nascimento, com esse nascimento, com a presença, com a chegada do Filho de Deus humanado. Dizer que Jesus Cristo se fez homem e nasceu em Belém é dizer que a profecia se cumpre. Não só a profecia de Miqueias, mas todo o Antigo Testamento que esperava isso. E aqui a gente pode contemplar na terceira dezena desse mistério, do mistério gozoso, essa dádiva. Deus se faz homem para nos salvar. Deus se faz homem para reunir todos os seus, por meio da Virgem Santíssima, por meio do sim de Nossa Senhora. Veja que sim importante. A primeira Eva disse não a Deus. A primeira Eva se encantou com o pecado e se tornou egoísta. A segunda Eva disse sim. A segunda Eva se encantou com seu Deus. A segunda Eva foi tão humilde que entregou tudo o que tinha ao próprio Deus, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento, ou melhor, a purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Nosso Senhor no templo. Veja, meu irmão, o que nós podemos contemplar nessa dezena desse mistério. No livro do Levítico, capítulo 12, no versículo 2, veja o que diz. Dize aos israelitas, isso é o Senhor falando com Moisés: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura durante 7 dias. Será impura como nos dias de sua menstruação. Depois que no 8º dia o menino tiver nascido circuncidado,
tiver sido circuncidado, ela ficará mais 33 dias em casa para a purificação do sangramento. Não tocará nenhuma coisa santa, nem entrará no santuário até se completar os dias de sua purificação. Se der à luz uma menina, será impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. E depois permanecerá em casa durante 66 dias para a purificação do sangramento. Contemplando os dias de sua purificação pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano como holocausto e uma pombinha ou uma rola como oferta pelo pecado. Nossa Senhora não pecou, mas como era uma boa judia, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Então, quando a mulher menstrua ou quando a mulher tem um filho, obviamente libera sangue. E esse fluxo de sangue para os judeus é algo impuro. Assim como também é impuro não lavar as mãos antes de comer, é impuro tocar em cadáver ou em animais, como os porcos, por exemplo, considerados impuros. Então esses preceitos qualquer bom judeu seguia. Vejamos o que diz Lucas, no capítulo 2, versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Então, veja, além de consagrar o menino Jesus por seu primogênito, eles também conduziram a Virgem Santíssima para purificar diante do templo, oferecendo um cordeiro, ou também um par de rolinhas ou pombos. Era a oferta mais generosa para aqueles que não conseguiam ter um cordeiro macho em bom estado para colocar como holocausto, como sacrifício. Veja, Jesus, a Virgem Santíssima, a Sagrada Família, seguiam os preceitos da lei judaica. Eram obedientes a Deus. Veja que alegria. Veja que nós podemos contemplar. A humildade leva à obediência. A humildade leva a gente a entender que a gente precisa ter essa obediência diante de Deus e diante dos homens. Nossa Senhora foi obediente. Nossa Senhora conduziu sua família na obediência a Deus, nos preceitos judaicos. Veja que belo. Não foi o motivo de Nossa Senhora saber que ia ser a mãe do Messias, que ela disse, agora eu vou fazer do meu jeito. Não, mas sim segundo a vontade de Deus. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Com certeza, esse dia era um dia de festa, um dia que os judeus sempre se reúnem aonde estão para ir para Jerusalém, para celebrar as grandes festividades, a Páscoa, Pentecostes, a festa das tendas. Geralmente, esses judeus andavam em caravanas. A distância de Nazaré a Jerusalém é em torno de 140 quilômetros. Geralmente os peregrinos costumavam percorrer 30 quilômetros por dia, ou seja, isso levava quase 5 dias para chegar
na Terra Santa ou para voltar a Nazaré. Era comum os filhos estarem com os pais, ora também com a sua mãe, ou se dispersar, mas ficar na família, no caminhar, na peregrinação. Com certeza, na volta, José, por algum motivo, deve ter pensado que Jesus estava com Nossa Senhora, e Nossa Senhora provavelmente também pensou que ele estava com José, mas deram conta que não estava nem com um, nem com o outro. O evangelista Lucas diz que após 3 dias, eles reencontraram Jesus conversando com os doutores. 3 dias, lembrem-se, 3 dias foi o que Jesus disse. Destruirei esse templo em 3 dias e irei reconstruí-lo, falando de sua ressurreição. Jesus conversa com os doutores. Jesus aparece diante daqueles homens que são entendedores da lei, que são doutos. Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça, vai dizer 2 vezes o evangelista Lucas. Veja que meditação nós podemos fazer nessa última dezena. Jesus meditando, contemplando, sedento pelas coisas do Pai do céu, e os seus pais da terra, agoniados, afobados para encontrá-lo. E quando eles reencontram, não sabeis, Jesus diz isso, que eu devo cuidar das coisas de meu Pai? Enquanto Maria e José estão ali agoniados, Jesus não fala isso como se fosse uma resposta de um menino mal criado, mas com todo amor. Ou seja, minha mãe, meu pai, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui começa a direcionar a José e a Maria numa formação, numa educação que conduz para o alto. Dizer, minha mãe, meu pai, o meu trabalho é fazer a vontade do meu paizinho, do meu Abá. Direcione também o coração de vocês para ele, não para mim. Fico grato em saber que vocês sempre me deram aquilo que eu consegui construir. O que eu desenvolvi, graças ao Pai do céu, foi por vocês. Mas a vontade do Pai do céu é que eu esteja aqui. Peço desculpa por me alongar nesse segundo podcast, ao contrário do primeiro, mas é preciso a gente fazer essas reflexões para que a gente possa cada vez mais crescer no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.